Fala Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito. Vamos acompanhar. Presidente do PT, saudar a Luciana, vice-governadora do estado de Pernambuco, doutora Jandira Fegali, deputada federal reeleita, o Aloysio Mercadante, que preside a Fundação Perseu Abramo, ministro, o Floriano Pêssaro, foi nosso secretário de Estado, deputado federal, o nosso líder, Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara Federal, e o deputado federal Rui Falcão. Nós vamos assinar aqui 3 portarias. A primeira portaria, número 1, é a que institui o Gabinete de Transição Governamental. Todos vão receber uma cópia. Então, essa é a primeira portaria instituindo o Gabinete de Transição Governamental. A segunda portaria designa os coordenadores, Aloysio Mercadante, coordenador do grupo técnico do Gabinete de Transição. Nós teremos 31 grupos técnicos, estudos de trabalho para a transição. O Floriano Pêssaro, o coordenador executivo do governo do Gabinete de Transição, e a deputada Gleisi Hoffmann, coordenadora da articulação política do Gabinete de Transição. E a terceira portaria, nós solicitamos ao TCU, ao seu presidente, Bruno Dantas, cópia dos relatórios de tomadas de contas, auditorias, inspeções, levantamentos, monitoramento e outros documentos que vão ajudar os trabalhos do Gabinete de Transição. O Tribunal de Contas tem um trabalho muito acurado, muito bem feito, e vai ajudar no trabalho para a gente ter todas as informações e fazer aí um bom trabalho. E nós vamos todo dia anunciando o núcleo que vai organizar o grupo de transição. Não tem um número limitado, pode ter muito mais pessoas, mas começamos o núcleo, o grupo técnico, o grupo de transição, o grupo técnico na área de economia, com André Lara Rezende, com o Guilherme Melo, com Nelson Barbosa e Pércio Arida. Então, 4 grandes economistas, pessoas com larga experiência: André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Arida. E o grupo técnico de assistência social, também com 4 lideranças, 3 mulheres: Simone Tebet, senadora, a doutora Márcia Lopes, a ministra Tereza Campelo e André Quintão. Então, 4 nomes para o grupo técnico de assistência social: Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campelo e André Quintão. Aí amanhã a gente divulga outros nomes. Claro que esses grupos técnicos, eles poderão convidar outras pessoas, professores, sociedade civil, lideranças políticas. E, aliás, a Gleisi Hoffmann esteve com os partidos políticos e todos os partidos do primeiro turno, os 10, e os que também vieram no segundo turno e que vão participar também, vão sugerir outros nomes. À medida que forem chegando esses nomes, a gente vai incorporando e vai anunciando. O presidente Lula amanhã tem reunião com os chefes dos poderes aqui em Brasília, e hoje nós temos uma reunião petit comitê de trabalho, uma visita ao presidente da Câmara, do Senado e a Comissão Mista de Orçamento, a CMO, com o presidente Celso Sabino e o relator, o senador Marcelo Castro. Ok?
microfone aqui. Tira para o ímpar aí, Adélio Zoana, por favor. Boa tarde. Ah, tá. Tá parado ali. Gente, enquanto a gente aguarda ali que eles estruturem para que a imprensa possa fazer perguntas, importante ter em mente o tamanho do mix que está sendo feito aí. Eles chamam de volta uma das formuladoras do Bolsa Família, a ex-ministra Tereza Campelo, para trabalhar ao lado de Simone Tebet. Vamos ouvir a pergunta que é feita para Geraldo Alckmin. Em instantes eu trago todo o contexto desse mapa de indicações do primeiro dia. Tenho conhecimento, o presidente Lula, a equipe dele que está marcando, mas a informação que eu tenho é com o presidente da Câmara, do Senado, acho que do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral e STJ, né? E STJ. Presidente, boa tarde. Simone Iglesias, da Bloomberg. O senhor falou em 4 nomes no grupo econômico: Pércio, André Lara Rezende, Guilherme Melo e Nelson Barbosa. Guido Mantega também deverá fazer parte. Esse grupo deverá ter quantos integrantes? E esses nomes anunciados hoje sinalizam algo para o futuro ou nada? Obrigada. Não, o presidente Lula deixou claro que a transição, os que vão participar da transição, não tem relação direta com o Ministério, com o governo. Podem participar, podem não participar, mas são questões bastante distintas. Esse é um trabalho de 50 dias, é um trabalho de praticamente 2 meses, que é de agora até a posse, para ser exato, até uma semana depois da posse. Então, esse é um trabalho buscando informação, continuidade de serviços públicos, não interrupção de serviços públicos, transparência, enfim, regido por lei e pautado aí no interesse público. Tem o conselho, podia voltar aqui, tem o conselho político, vocês vão verificar na portaria, que a portaria tem um conselho político que ele é composto pelo Antônio Brito, representando o PSD de Dado, Carlos Siqueira, representando o PSB, B de bola, Daniel Tourinho, representando o Agir, Felipe Espírito Santo, representando o PROS, Gleisi Hoffmann, representando o PT, Guilherme Ítalo, representando o Avante, Jefferson Coriteac, representando Solidariedade, José Luiz Pena, representando o PV, Juliano Medeiros, representando o PSOL, Luciana Santos, que está aqui conosco, a vice-governadora, representando o PCdoB, Wesley Diógenes, representando a Rede, e Volney Queiroz, representando o PDT. Então, até agora, 12 compõem o Conselho Político. Guido Mantega deve participar. Nós teremos outros grupos técnicos e ele participará, e é muito importante a sua experiência, a sua participação. Governador, vice-presidente, Adriana Fernandes, do Estadão. Eu queria que o senhor pudesse falar da sua avaliação das reuniões técnicas hoje sobre o caminho que será adotado pelo governo eleito para abrir espaço, sobretudo pagar o Auxílio Brasil. Há uma expectativa de uma decisão ainda hoje para ser levada à CMO, e como estão essas negociações, sobretudo votos, né, para aprovar, já que se o caminho for o da PEC. Eu pergunto também sobre a decisão de colocar nesse grupo econômico 4 economistas renomados, né, e mais
de visões econômicas opostas, né? Em alguns casos, o senhor acredita que é possível que esses economistas cheguem a uma convergência de definições de política econômica, sobretudo da nova âncora fiscal que vocês vão propor, já que decidiram revogar o teto de gastos? Olha, Adriana, não são visões, eu diria, opostas, são complementares. É importante você ter num grupo técnico visões que se complementam, que se somam. E é uma fase transitória para você discutir, para você elaborar propostas, você definir questões. Então, essa é uma questão. A outra, o que é mais urgente é a questão social. Essa é mais urgente. Então, garantir o Bolsa Família de R$600. Isso é importante. Não interromper e implementar os R$150 para a família que tem a criança com menos de 6 anos. Por quê? Porque se a gente for verificar a pobreza absoluta, a fome, aonde a questão social é mais grave, é exatamente nessas famílias com criança pequena. Então, ela tem, e vai corrigir também uma questão, que às vezes você não tem criança e é R$600, e tem uma família com 3 crianças e é R$600. Então, essa é a lógica e é o mais urgente. A outra é não interromper serviços públicos essenciais, educação, né? Saúde, tratamento de câncer, remédio para quem tem doenças crônicas, não interromper obras. Obra parada é um prejuízo enorme, incomensurável. Então, você garantir esse trabalho. Vice-presidente. Sobre? Então, isso não está ainda definido. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Você tem várias possibilidades. Uma delas é você ter uma PEC para garantir esses serviços, garantir a continuidade desse trabalho, especialmente com foco na questão social, e a consequente mudança na LOA, na lei orçamentária. Esse é um caminho, né? Você tem outros caminhos, isso vai ser definido nos próximos dias. Vice-presidente, boa tarde. Ricardo Abreu aqui da Globo News. A gente está ao vivo no Globo News+. Vou insistir, pegar um gancho na pergunta da minha colega sobre a reunião de ontem, que se esticou um pouquinho mais em São Paulo com o presidente Lula a respeito da definição se seria um MP, uma PEC. O que ficou definido a partir da reunião e que o senhor vai levar até a CMO? E aproveito também o gancho para perguntar se essa adesão do PSD e do MDB ajuda também nessa composição, nesse diálogo para aprovar uma PEC eventual. Olha, o presidente Lula foi muito claro no seu discurso depois de eleito, dizendo que não tem 2 Brasis, só tem um só. Nós queremos unir todo mundo pautado numa agenda social de atender quem mais precisa, quem mais está sofrendo, quem está passando privação. Acho que todos são favoráveis a isso. Ninguém é contra você garantir nesse momento o Bolsa Família de R$600, isso foi unânime praticamente. Então, é garantir isto, isso é fundamental. A forma de fazê-lo pode ser PEC, com a LOA, né? A PEC você tem a emenda constitucional e a LOA, pode ser outros caminhos. Você tem possibilidade, Tribunal de Contas da União, você ter outra hipótese de crédito extraordinário, judiciário, enfim, tem inúmeras alternativas. Isso vai ser definido nos próximos dias. O importante é o balizamento, garantir essa questão social, que é central, e, de outro lado, ter uma agenda de competitividade, né? O Brasil crescer, poder gerar mais emprego, não são questões incompatíveis, elas até se complementam. Tá bom? Vice. Nós estamos ao vivo agora na CNN, aqui Tainá Farfan.
Eu queria perguntar para o senhor, já pegando o gancho do colega, em relação à proposta de emenda à Constituição. Ontem o senhor estava em reunião com Lula. Eu queria confirmar qual seria o valor necessário, para além do teto de gastos, para conseguir garantir essas demandas do governo e também, além de PEC, possibilidade da publicação de uma medida provisória ali nos primeiros dias de governo, né, que é com a abertura de um crédito extraordinário. O que mais está sendo estudado aí como possibilidade para conseguir cumprir essas promessas, digamos assim? Olha, a definição, se vai ser PEC ou não vai ser PEC, o valor, o formato, será tomada nos próximos dias. Essa é uma questão. A outra é o que é urgente. O urgente, o que não pode esperar, é fome, é saúde, é educação, é não interromper obras. Essas são as questões urgentes que estão sendo quantificadas para a gente poder apresentar. Então, o foco, diz que a obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas. Nós temos que ter o foco nas pessoas e naquilo que é mais urgente, que não pode esperar. E acho que ficou claro na campanha eleitoral que isso é unânime. Né? Você garantiu o Bolsa Família de R$600, não tem ninguém contra, é uma necessidade, é uma urgência e que não estava prevista no orçamento, na LOA. Esse é um fato. Não está previsto. Vai ter que incluir na LOA, como a questão orçamentária da saúde, da educação e de obras que estão em curso, que não pode parar. Esse é o foco. Depois nós vamos ter valores e a forma de fazê-la. Tá bom? Obrigado. Encerrada a entrevista coletiva do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Gente, nossa tarde indica aí uma notícia que vai repercutir não necessariamente bem no mercado financeiro. Manteiga deve integrar a equipe de transição, mas Alckmin deixou a transparecer que será em grupos que não tratam da economia. As informações de bastidor são de que Manteiga poderia ajudar na questão da redivisão, né, da máquina pública, né? Lula não vai manter, por exemplo, o Ministério da Economia tal qual ele está hoje. Manteiga foi o ministro da Economia mais longevo do Brasil e é nesse trabalho de burocracia que ele deve fazer. Na área social, tirando Simone Tebet, o PT colocou todos aqueles que atuaram fortemente no governo Lula para a formação do Bolsa Família. Márcia Lopes é uma assistente social, foi ministra do Desenvolvimento Social de Lula. Tereza Campelo, também ministra do Desenvolvimento Social. André Quintão, deputado do PT, ele também tem uma atuação muito forte nessa área. E a joia da coroa, Simone Tebet. O desenho da coordenação econômica, no desempenho da coordenação econômica, fica com André Lara Rezende, pai do Plano Real, Guilherme Mello, aqueles nomes que a gente já tinha detalhado para vocês, o cara que fez a primeira ponte do Lula com o mercado na eleição desse ano, Nelson Barbosa, que foi ministro da Fazenda, ele também enfrenta ali, tem uma visão que contrasta com alguns economistas conhecidos no Brasil. Mas Pércio Arida é aí, digamos, uma pedra de garantia para o mercado de que vai haver pensamento ortodoxo também, e com bastante âncora fiscal na construção do plano econômico do PT. Deixa eu pedir para o nosso time para a gente voltar para essa outra tarja também, que traz um pouco desse espírito do aceno.